Bom dia, meus amigos. Heleno Lopes sou eu. Hoje é o dia 14 de março de 2023. Hoje é terça-feira, aniversário de morte da Marielle, né? O pessoal da esquerda lá só pergunta: quem matou a Marielle? Vamos procurar. Ela está na Polícia Federal para investigar. Mas tem que saber também quem mandou matar o Bolsonaro e não conseguiu o seu intento. Porque quem assistiu às lives na campanha do Bolsonaro, tem uma delas que ele relaciona todas as mortes que eram contrárias aos comunistas. Comunistas que estão hoje no poder. Entendeu, pessoal? E aí ele diz: depois de tanta morte, será que vão me matar também? Esse eu não estou adivinhando. E ele realmente não está adivinhando. Ele escapou por um triste, por uma sorte. Porque o Adélio Bispo, ele, acompanhado de seus colegas, entendeu? Todo mundo vê no vídeo. Adélio, agora não. Todo mundo vê isso. Aí o delegado, que hoje é o chefe lá do PT, chefe da Polícia Federal lá do PT, é o 02 do Ministro da Justiça, entendeu? Tá lá, foi ele que fez o inquérito, atropelado, lobo solitário. A Adélio estava sozinho. Que sozinho o quê? Isso é uma bandalheira. Aproveitam para fazer sacanagem com o Bolsonaro. Não é por ele, não. É pela democracia que nós estamos assistindo. Não é um governo, é uma esculhambação. Agora você vê o G1 do Sistema Globo, divulga. Flávio Dino mandou investigar Bolsonaro das joias. O TCU, por sua vez, determinou que ele fique deputado federal que estou com ele e tal. E o Bolsonaro vai entregar as joias para a Janja usar. E depois levar para casa. Porque as joias que estão com ele foram presente particular, que não tem nada a ver com o governo. As joias que vieram, que estão retidas, foram doadas para fazerem parte do Palácio da Alvorada. E devem ser também coisas para Janja usar e depois levar para os contêineres no Banco do Brasil, qualquer canto, depósito pago pela Odebrecht. Porque todo mundo sabe disso. Agora, o G1 divulga, a nota, o Globo também divulgou. Bolsonaro, confissão do Bolsonaro, resolve devolver tal. Aí publica o ofício. O ofício do, parece que é do Bento Albuquerque, que é o almirante da Marinha, que era ministro de Minas e Energia. Ele diz lá: a joia deve ser, pedir a liberação da joia para que sejam entregues ao Palácio da Alvorada, para a incorporação ao acervo da Casa de Residência do Presidente da República. Só que hoje, enquanto fazem isso tudinho, essa confusão está lá. Abertura de inquérito para a PGR. Mesma coisa está lá também, que a Rosa Weber recebeu um pedido de inquérito contra o Alexandre de Moraes e está com vista para a PGR também. Agora o que eu estou achando que, mais uma vez, estão divulgando o princípio da imoralidade do governo federal. Princípio da imoralidade, que não está em nenhum lugar da Constituição Federal. A nomeação, a indicação do Cristiano Zanini, defensor do Lula, para o cargo de ministro, era vergonha. Ele devia pelo menos ter vergonha, Zanini, eu não aceito. Será que se o Lula me convidasse para ser alguma porcaria no governo dele, eu aceitava? Nem amarrado. Agora, quero salientar o seguinte, que eu estava sobre o negócio ainda sobre o Nicolas Ferreira. Senhores, o Nicolas Ferreira cometeu o erro, que eu acabei de me rir, porque
Eu pensava que essas mulheres trans eram como a Roberta Close, que era macho, fez cirurgia, virou uma fêmea, criou seios e tudo. Porque quem estudou um pouquinho de qualquer ramo da medicina sexológica sabe muito bem que quando você... Houve muitos casos na cultura da medicina. Se você pegar um homem de verdade, másculo, hétero, e cortar os testículos dele, o pênis dele, ou só os testículos, ele sofre uma queda completa dos cabelos do corpo, da barba, e fica totalmente velho e fica falando fino, como diz o outro. Isso é a coisa mais regular do mundo. Aí, o que acontece? O sujeito chega, não, eu sou trans, mas ele ainda continua com todos os órgãos masculinos, apenas ele se sente mulher. Aí o cara desse leva vantagem em cima de tudo. Ele inventa que é trans, vai para o banheiro feminino, até acontecido de estupro no banheiro feminino. Agora veja a vergonha, a coisa. Eu examinei a portaria 230 do Ministério da Saúde, Ministério da Saúde. Ela é no dia 7, publicado mesmo dia 7 de março, no dia da União. Ela saiu da União. Rapaz, equidade das mulheres e trabalhadoras, mulheres trabalhadoras, vírgula, no SUS. Aí, e todo tempo mostrando, dando a entender que o SUS não diz nada de quem entende a portaria, não. Precisa ser interpretado. Aí dá a ideia de que as mulheres trans vão fazer a cirurgia para serem realmente mulheres do SUS por conta do dinheiro brasileiro, dinheiro nosso, dos pagadores de impostos. E eu acho justo. Se o cara tem apetite de mulher, apetite sexual de mulher, ele não deve manter os órgãos masculinos, deve mandar extrair, mandar operar. Está tudo bem, eu não sou contra, não. Agora, eu sou contra ouvir a notícia, o pai, o garoto chegou e queria ser acusou de ir para a aula, porque o professor queria que ele brincasse de boneca com as meninas. O professor queria que a garota se abraçasse com a outra e beijasse na boca, meninazinha com 6 anos de idade. Então isso aí é que é ridículo, porque a escola é para ensinar língua portuguesa, línguas de acordo com o calendário escolar, inglês, francês, latim, geografia, história da humanidade, geografia internacional, essas coisas todas. Um pouquinho de religião, podia colocar um pastor para dar uma aula sobre. Aliás, vocês devem ler o Evangelho de hoje, Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, muito bonito o Evangelho de hoje. Perdão, 70 vezes 7. Então, eu entendo que o grande mal da humanidade, especialmente desse governo que está aí, é querer abraçar o mundo com as pernas, pegar o dinheiro e jogar todinho no bolso próprio e dos comparsas, e deixar o Brasil de pés na mão, conforme a Dilma Rousseff deixou, ela que não mandava nada no Brasil, quem mandava era o Lula. Quando Michel Temer providenciou, que o governo Michel foi pequenininho, mas ele fez leis, elaborou leis que garantem pelo menos alguma coisa. E uma delas, que está sendo discutida como inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, essa lei proíbe
O Aloysio Mercadante já tem uma ação contra ele para tirar do BNDES. Porque para emprestar dinheiro para Cuba, para a Venezuela, eu acho que pelo nome mesmo do banco não pode haver esse empréstimo. Porque o Banco Nacional não é o Banco Internacional de Desenvolvimento, não. É o desenvolvimento do Brasil. Desenvolvimento econômico e social. Banco Nacional, não é internacional. Não é o BRICS do Brasil, não. Entendeu? Então, é tirado. Porque essa lei, ela proíbe, chama quarentena, 36 meses ausente da atividade política, de qualquer atividade que possa influir no exercício da presidência de uma estatal. Aí o Lula gritou, aprovar uma lei. Aí aprovado na Câmara. A Câmara que se uniu nas férias e tudo para aprovar aquela PEC do fura-teto, porque o escândalo de dinheiro e mais deveria já ter providenciado uma investigação, porque o Rui Costa disse publicamente, vocês sabem quem é o Rui Costa, o senador Rui Costa, é o Conde Drácula, o cara é feito sua peste. Está dizendo que parece ser mais feio do que uma coruja, né? Ele disse publicamente que o governo vai quebrar lanças para não ser instalada a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Afinal de contas, meus amigos, porque que ele não quer instalação? Porque ele sabe que tudo foi programado para atingir os conservadores, os democratas e manter a vontade de instalar no Brasil o regime pretendido pelo Lula, que ele diz publicamente o socialismo chinês, que nada mais é do que uma ditadura perigosa e que ninguém sabe o que tem lá. Ninguém sabe, porque tudo é como Xi Jinping na China e o cidadão lá que é o rei, é o imperador, é o ditador da Coreia do Norte. Porque se de um lado a Arábia Saudita é uma ditadura, pertence aos Emirados Árabes, mas lá pelo menos existe esse tipo de abertura do mercado internacional. Não é o mercado de Cuba, que o Lula dá tanto valor, não é a Venezuela, que ele vive instalar de novo lá com Maduro, ainda parece o Celso Amorim abraçado com Maduro nas redes sociais. Isso é um tapa na cara do povo brasileiro. De você que está sofrendo as consequências de um governo programado para massacrar o povo brasileiro. Massacrar por quê? Porque o regime do Lula é empobrecer o cidadão para poder pisar no pescoço e mandar desmandar conforme vinha existindo essas atitudes por parte do Fidel Castro, até que ele massacrou Cuba. Ele ainda tinha um respaldozinho, porque a União Soviética derramava dinheiro. E hoje, como é que está Cuba? Com a ditadura aí, sem a ajuda da União Soviética, que deixou de existir. A mesma coisa foi com o Hugo Chávez, o todo-poderoso que fundou o Foro de São Paulo com o Lula, com o Ciro Gomes e com o representante das Farc da Colômbia. E esse foro está em vigor, segundo falam, publicam, divulgam e que o mundo inteiro conhece. Agora você aí, seu Emmanuel Macron, o senhor que recebeu o Lula como chefe de Estado, o senhor não sabe da conduta do Lula não? Não sabe não? São os bilhões desviados da Petrobras. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que um servidor da Petrobras devolveu 300 milhões aos cofres da Petrobras. O estouro da Petrobras também, do Estado, que arrombou com a Petrobras, e que ela, aí vem dizer que pegou o governo destruído, quantos bilhões rendeu a Petrobras de lucro do governo do Bolsonaro. Então, por essa portaria 230/2023 do Ministério da Saúde, rapaz, você fica capaz como é que é só
falando indiretamente sobre e prega o neologismo trans, a mulher trans. Dá a entender que o SUS tem que dar assistência para fazer cirurgia. Se um menino velho de 10 anos quiser deixar de ser menino, mas tem que ser fêmea, o pai dele autorizou, corta o penduricado do menino, que ele vai ser fêmea agora, isso é lascar. Tem que cuidar, pai, das doenças que estão matando a humanidade. Desculpem, viu? Aqui mesmo, agora, foi o fim de semana, foi torturoso para conseguir uma liminar do plantão de justiça para obrigar um determinado plano de saúde a fornecer um medicamento caríssimo, forneceu a força. Deus quiser, vão salvar o paciente. Bom dia para vocês, né? Olha, agora uma coisa sobre o Bolsonaro, que o TCU já deu ordens ao Bolsonaro manter, ele vai devolver a senhora que ele tem um pacotinho, um relógio de ouro, parece que é um relógio de ouro, um anel, um cordão, sei lá, umas abotoaduras, ninguém nem mais usa abotoadura. Eu usei muito quando era jovem, abotoadura de cama, de camisa, você pegava, botava a abotoadura nas mangas. Dá, sabe para quê? A Janja e o Lula podem usar. Pronto, o Lula, uma caneta, certo? Que ele se fudeu também. Aí o Lula fica com 2 canetas de ouro que ele leva para casa mesmo. Não se incomode, porque esses móveis que ele comprou foi no nome dele, com dinheiro do cartão corporativo, que aí não, vou olhar para cá, só mesmo, acabou. Sem licitação, sem nada, tem um pedido de investigação. Rapaz, se for investigar tudo que tem nesse governo, dá muito mais de tudo aquilo que acusaram o Bolsonaro em 4 anos que nunca aconteceu. E mais outra coisa, Constituição Federal. Bater palma e dar presente e prêmio para quem desrespeita a Constituição Federal. O senhor Alexandre Moraes, o senhor o Barroso, o Edson Fachin, Ricardo Lewandowski, que for dar diploma e honraria, eu acho que é um ridículo do que se pode esperar. Porque será que os juristas estão errados? Será que quem lê a Constituição Federal, lê e acha que aquilo aí está errado e que está certo é o senhor Alexandre Moraes? Porque eu nunca vi como é que uma pessoa faz tanto absurdo julgando-se acima da Constituição Federal, acima. E ele está acima, o senhor ministro Alexandre Moraes está acima da Constituição Federal. Ele decide o que quer. Que agora ele mandou soltar um bocado de gente que tem que usar tornozeleira. Quer dizer, pessoal todo preso, mulher, uma prisão sem qualquer indício suficiente para a decretação. Que prendesse quem fosse pegado na Praça dos Três Poderes e nunca na frente do quartel. E crianças, mulheres grávidas, idosos, idosas, todo tipo de gente, por ordem do senhor Alexandre Moraes. Pessoal, eu não quero mais me estender, Uma pessoa me perguntou, disse que o cara ia no seu carro e jogou o carro dele por cima do carro dessa pessoa. Ele entendeu de propósito, disse que para fazer medo à pessoa, chegou quase a virar o carro dessa pessoa que ia e perguntou, não houve acidente pessoal, houve acidente, não, houve dolo do motorista que guiava o carro, porque nós temos que ver aí. O artigo 18, parágrafo único do Código Penal, diz o seguinte: não se pune o ato quando não é especificado como dolo, aliás, não se pune o ato
que seria doloso quando praticado culposamente. Vou dar um exemplo disso aqui, o que é. Ele quer o Código reforçou, porque a lei penal e a processo penal, processual penal, não admitem omissões ou interpretações diferentes daquilo que está no texto. Daí porque toda lei penal e processual penal é bem expressa no seu teor. Olhe bem, o artigo 18, inciso 1º, a cabeça assim, dá-se o crime. 1. Quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Esse inciso 1º do artigo 18 são as formas por dolo direto e o dolo eventual, que é o dolo quando você não quer o resultado do crime, mas você assume o risco de produzir. O inciso 2º diz o seguinte: é culposo o crime quando praticado por negligência, imprudência ou imperícia, ou os 3 elementos juntos. Aí o parágrafo diz o seguinte: não se pune o ato quando não tipificado como culposo, se praticado por outra forma. Eu estou explicando nas minhas palavras. Então, vamos dizer o seguinte: se o sujeito invade uma preferencial, é um crime, não é crime, é um dano por culpa. Aí vamos para o Código Civil, artigo 186 do Código Civil. A culpa é por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia. Olha bem. Ou seja, quando você invadiu a preferencial, você invadiu por imprudência. Mas vamos dizer que você invadiu porque quis. Aí você já abarrou o carro, você já praticou um crime de danos, entendeu? Qualificado por força do artigo 163, parágrafo inciso 4º do Código Penal. Porque o crime de dano é entre 2 feições, no inciso do artigo 163. O crime é culposo na essência. Tanto é verdade que o artigo 167 diz: nos casos do número 4, e salvo engano 3, do parágrafo do artigo 163, somente se procede mediante queixa. Significa dizer que esse crime, se eu vou dirigir, se o sujeito vem dirigindo o carro e de propósito ele joga para cima do meu e danifica o meu carro, ainda que ele tenha feito por dolo direto ou por dolo eventual, não quis o acidente, mas ele assumiu o risco de produzir, aí seria um dano doloso. Se é doloso, está lá no artigo 63, inciso 4º do Código Penal, que o dano é tipicamente o crime doloso. Ele não existe o crime de dano culposo, não existe. É o que está lá no parágrafo do artigo 1, no artigo 18. Parágrafo 3. Não há crime de dano culposo. Entendeu? Não há. O crime de dano é doloso. Já a lesão corporal tem as 2 formas. Tem o doloso, quando eu quis, e por imprudência, negligência ou imperícia, quando eu não quis. Então você está para a rua, aí mata o cara que vai no carro. Aí é homicídio de trânsito, homicídio culposo, artigo 302 do Código de Trânsito. Se você vai ser atirador, aí vai passando o cara na sua frente, você atirou no cara em direção ao alto, pegou no cara, matou, aí você cometeu o crime de homicídio culposo já no artigo 121, parágrafo 3º do original, porque tem o parágrafo 3º que é o homicídio culposo. Nós temos 2 homicídios culposos: o homicídio culposo por negligência, imperícia e imprudência, e temos, pelos mesmos caracteres,
no Código de Trânsito, que é o artigo 302 do Código Penal. Ora, então esse cara que jogou o capacete porque quis, ele cometeu um crime de dano qualificado doloso de competência da vara comum criminal, enquanto a lesão corporal de trânsito, ainda que a pena fosse até 2 anos, é um crime de competência do juizado especial, e mais, somente se procede mediante apresentação, quer dizer que é um crime de ação pública condicionada. O artigo 88 da Lei do Juizado Especial, Lei 9009, de 26 de 8. Agora eu estou. A Lei de 26 de setembro de 1995, é a Lei 9099, desculpem, né? De 26 de setembro de 1995, de lá, no artigo 88, nas lesões leves e lesões culposas, somente se procede mediante representação. É o chamado crime de ação pública condicionado, cuja representação tem que ser feita no prazo de 6 meses sob pena de decadência, artigo 38 do Código de Processo Penal. Então eu acho o seguinte, resumo, se o cara joga de propósito, ou ele assume o risco de produzir o dano, aí nós temos dano qualificado, porque por vontade própria, por dolo direto, ou por dolo eventual, quando eu assumo esse produzir. Muitas das vezes, esses motoristas de ônibus, eles puxam o ônibus para cima do carro de propósito. Já aconteceu comigo muitas vezes. Quantos motoristas se encolhem parados que o ônibus vai ultrapassar e eles trancam o carro pequeno, que o cara só pode subir a calçada para não ser danificado. Isso aí se abalua desse jeito, isso é dolo eventual. Ele não quis o resultado, mas assumiu isso, de produzir os danos que deixam de ser danos culposos sem ser crime, ou danos dolosos, tipificação criminal prevista no artigo 18, inciso 1º, combinado com 163, parágrafo único, inciso 4º do Código Penal. Isto é de hoje. A senhora pode entrar com a ação, uma queixa-crime. Aí é uma queixa-crime. Não perca o prazo, que é de 6 meses, a partir do dia do fato que a senhora tomou conhecimento, artigo 38 do Código de Processo Penal, e, paralelamente, uma ação de reparação de danos morais e materiais em cima do cidadão lá, dentro dos artigos 86 e 927 do Código Civil, e aqueles velhos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Um é do civil, 2 do civil e 2 do processo civil. Obrigado a vocês, bom dia. Amanhã eu não vou fazer live, porque eu tenho uma audiência à tarde e eu não virei ao escritório amanhã de manhã. Não virei porque sair correndo para ir para casa, almoçar coisa, para ver se eu não vou. Estou muito velho e vou permanecer em casa amanhã de manhã, ditando petições para me auxiliar. E mais outra coisa, depois da manhã eu estarei no ar aqui do escritório, e domingo eu faço uma live só no YouTube. Bom dia para vocês, curtam, assistam, compartilhem, digam sim, digam não, se gostaram ou não. Meu zap é 85, é o DDD, 999-453883. Obrigado e até quarta-feira, até quinta-feira.